Pode sentar-se. Queremos convidar aqui para nos trazer a palavra o nosso irmão Ed. Ed para nós, os íntimos, nós que somos da família da fé. Mas para a sociedade ele é o Ed Wanderson. Para nós ele é o Ed, não é? É mesmo? Glória a Deus. Ele está acompanhado dos seus pais, ele vai apresentar. Eu não vou fazer isso, não vou tirar esse prazer dele não. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela vida do teu filho e porque o Senhor o separou para nos trazer a tua palavra nesta noite. Deus da glória, que o teu Espírito Santo, que se revelou a ele, que revelou a tua palavra a ele, esteja agora, Senhor, derramando uma unção toda especial sobre a vida do teu filho, uma unção de autoridade, uma unção de ousadia, e que ele ministre, ó Deus, segundo o teu querer. Ó Deus, que ele lembre, que ele se recorde de tudo que ele estudou, preparou, mas também de tudo que o Senhor revelou a ele. Fala conosco através do teu servo, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Esse cântico fala muito forte lá em casa, para mim e para minha esposa, porque ele resume a minha vida, a minha história. E um dia a gente vai contar essa história aqui para vocês. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui hoje a minha filha, que já é metoangra, mas também o meu filho, que ainda é batista. Faz sinal assim, filhão. Isso. Ele trouxe também a namorada dele, Jéssica. Pronto. Glória a Deus. E os meus pais, minha mãezinha linda, ela é evangelista na Igreja Batista Viva. E o meu lindão, meu paizão, está aqui com a gente hoje também. Pai, parabéns pelo seu dia. Eu tenho muito orgulho do Senhor e muito obrigado por ter me ensinado no caminho. O Senhor sempre foi companheiro, apoiador, protetor, exemplo. Deus me deu o melhor pai do mundo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías 49:15. Todos os textos serão jogados aqui no telão. Se a igreja quiser acompanhar por aqui, vai estar tudo na mesma versão. E aí a igreja pode ler, ok? Vamos lá? Acaso... Vamos? Para a igreja ler? Vamos? Acaso pode... do filho que gerou, contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Essa versão aí é a KJA, King James, e a versão que eu mandei dos versículos é da ARA, por isso que está dando diferença. Amados, de acordo com a Aspen Brasil, só em 2023, dos 2,5 milhões de nascidos no Brasil, mais de 172 mil deles não têm pais presentes. De acordo com dados do IBGE, atualizados em 2023, 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. Até 2019, quase 6 milhões de pessoas no Brasil não tinham o mesmo sobrenome do pai, o sobrenome do pai no registro. 52% dos brasileiros, queridos, mais da metade dos brasileiros disseram que não possuem uma boa referência paterna, uma referência saudável de pai. Por questões como essas é que a Universidade Federal do Maranhão divulgou uma matéria muito importante e o título era Paternidade, abandono paterno é a regra do Brasil. Misericórdia.
Para que todas essas informações que eu trago hoje aqui para deixar a igreja triste? Não. Nós vamos usar algumas dessas informações para falarmos hoje à igreja sobre paternidade. Quantos podem dizer um amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar falando das consequências desastrosas provocadas pela ausência de uma boa, uma saudável paternidade, por uma paternidade manca, torta. Uma pesquisa do Ministério da Justiça sobre a população carcerária mostrou que quase 90% daqueles presos não tinham uma referência saudável de pai. Um policial militar teve uma câmera na sua roupa, no seu uniforme, e todas as vezes que ele atendia uma ocorrência com delinquentes juvenis ou adolescentes, ele perguntava: cadê o seu pai? E geralmente, na grande maioria das vezes, eram pais ausentes, pais abusadores ou pais que já tinham morrido. Nós precisamos, é claro, destacar aqueles que não puderam saborear adequadamente de uma paternidade porque os seus pais faleceram. Isso é facilmente explicável, dá para se entender muito bem isso. No entanto, há os que não puderam vivenciar essa paternidade saudável porque seus pais escolheram isso. E é isso que dói. A dor provocada por essa escolha paterna é muito mais dolorosa do que a dor de perder um pai que, por circunstâncias adversas, foi levado. Pais ausentes, pais que prometeram e não cumpriram, pais abusadores, pais que foram ali e nunca mais voltaram, pais que trocaram de família, que abandonaram quando ainda eram pequenos os filhos por uma aventura. Por isso existem muitas pessoas hoje com grande dificuldade em ver Deus como Pai. Chegaram na igreja, conheceram o Deus Senhor, se apaixonaram por Deus, por Jesus, estavam orando, cantando, adorando, mas em algum momento alguém falou no microfone: Pai, Deus Pai, amoroso Pai. E aquele som não foi muito legal para essa pessoa. Por quê? Porque ela fez uma associação com o seu pai paterno, e aquilo não foi bom, aquilo não foi legal. De acordo com inúmeros estudos, geralmente, pessoas que tiveram desprazer de não conhecer uma paternidade saudável apresentam sequelas como falta de identidade, pessoas que são facilmente influenciadas pelo meio, delinquência juvenil, ausência de limites, compulsão alimentar, sensação de falta de pertencimento, sensação de estar sozinho, carência emocional, uma fome emocional crônica que não se sacia. E nessas pessoas também há uma maior probabilidade de se tornarem alcoólatras e dependentes de drogas. Devido a tudo isso que nós vimos até aqui, é urgente uma necessidade da cura da paternidade na sociedade, mas também, com certeza, dentro das igrejas. Se você concorda, diz, é forte. Glória a Deus. Há um conluio, um combinado do mal para descaracterizar essa figura familiar do pai, para desmoralizar. Eu não sei quantos de vocês já perceberam isso nos filmes, nas séries, nos desenhos animados. Olha só, Flintstones, Simpsons, o pai do Chris, o Julius, Peppa Pig, Seu Madruga, pais ridicularizados. Eu estava assistindo um vídeo hoje que me fez cair uma ficha. Vocês perceberam como diminuiu drasticamente a quantidade de propaganda para o Dia dos Pais? Nesse último Dia dos Pais agora? Caiu assustadoramente, mas por que isso? Seria um desmerecimento da figura familiar do pai? Seria preconceito com a figura paterna? Seria algum tipo de militância? Eu não sei exatamente a resposta, mas eu desconfio fortemente que tem caroço nesse angu. Nós precisamos resgatar os moldes da verdadeira paternidade. E esse molde, esse padrão, nós podemos encontrar no nosso verdadeiro Pai, no Pai perfeito, no Abba Pai.
A intenção hoje é sacar 3 flechas da aljava, colocar as 3 de uma vez no arco. Eu acho que eu estou assistindo muito às Olimpíadas. E lançar as 3 flechas. A primeira delas deverá atingir o coração dos pais, relembrando-nos características importantes que nós devemos ter como pais, usando como modelo o modelo de Deus Pai, o Pai perfeito. A segunda flecha deverá atingir aqueles que não tiveram uma paternidade saudável, como gostariam, não possuem uma boa referência de pai. Em nada essa referência do pai paterno se iguala com a paternidade de Deus. E por isso o Dia dos Pais não é algo tão legal, tão agradável quanto deveria ser. E a terceira flecha deverá atingir o coração daqueles que precisam aceitar a Deus como Pai nesta noite, que precisam aceitar a adoção de Deus nessa noite. Então nós vamos começar com a primeira flecha. Nós veremos as características divinas que precisamos ter em nós como pais. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Isso, você pode dar um glória a Deus? Isso. Ficou razoável. Se fosse com as mães, como é que seria o glória a Deus? Eu vou dar mais uma chance para os pais. Quantos podem dar um glória a Deus? Eita! Aí sim. Primeiro amor. Amor. Diga amor. 1 João 3:1. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. João 3,16, a igreja pode dizer de cor, ok? Vamos lá? Porque Deus amou... mas tem a vida eterna. Amém. Já foi falado nessa noite pela Dani que Deus é um Pai que ama de maneira incondicional. É um Pai que ama os seus filhos mesmo com vestes sujas, mesmo falhos, mesmo pecadores. Ele não compactua com esse pecado, ele não compactua com essas vestes sujas, mas ele ama a cada um de nós. E trazendo essa característica para o Pai, o quanto nós temos demonstrado o nosso amor pelos nossos filhos. E o que é amor se ele não for demonstrado? Tem muito filho que é amado e não sabe que é amado, porque o pai não demonstra isso. O pai acha que dando dinheiro para a escola, dando um teto, uma casa, já estou fazendo o meu papel de pai. Já comprei o celular que ele queria. Já comprei o tênis que ele queria. Mas não, queridos, existem inúmeras formas de demonstrar amor e nós precisamos exercitar o máximo delas para que os nossos filhos realmente se sintam amados e possam perpetuar isso para as próximas gerações. Existem muitas pessoas hoje que têm dificuldade em demonstrar amor porque não receberam. Não foi assim com eles. E aí eles têm dificuldade de passar, mas você precisa quebrar esse ciclo no nome de Jesus. Você pode ter ouvido xingamentos, palavras de maldição, você pode ter apanhado de maneira violenta, você pode ter sido maltratado de diversas formas. Mas você não precisa fazer isso com seus filhos. Não, porque eu aprendi assim, porque na minha época era assim. E agora você tem que fazer... Não, não tem. Você que, pai, já se divorciou e deixou um filho com a ex, como é que é o seu relacionamento com esse filho, com essa filha? Existem pais que abandonam, que vêm uma vez na vida, e isso é muito triste para a criança, muito triste. Eu quero trazer um adendo aqui para a esposa desse pai. Você é alguém que encoraja o seu marido a ter contato lá com a criança?
Você é alguém que chama essa criança para vir passar uns dias na sua casa. Você é alguém que quando vai viajar de férias, meu amor, quer trazer o seu filho para viajar com a gente? Ou é como muitas mulheres, eu tenho conhecimento, que tentam afastar o máximo, talvez por ciúme daquele marido com a ex, não sei. Mas isso é muito importante. Eu preciso que você traga isso para a sua consciência nessa noite. O seu filho precisa de você. Por mais que ele não diga isso, ele precisa de você. Amém? Vamos falar da identidade. É a identidade que prova quem nós realmente somos. Na tentação de Jesus no deserto, o diabo tentou colocar em xeque a identidade de Jesus como filho de Deus. Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho. Olha só. E ele estava sendo muito folgado em falar isso, porque no capítulo anterior, isso aqui aconteceu no capítulo 4 de Mateus, mas foi no capítulo anterior, 3, que Deus fala para Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha a declaração. E agora no 4, o diabo colocando em xeque a identidade de Jesus como filho de Deus. O que nossos filhos vão refletir para o mundo a partir do que eles veem em nós? Será que eles veem pessoas íntegras na rua, mas também dentro de casa? Pessoas carinhosas, pessoas agradáveis na rua, para o vizinho, para o amigo, mas insuportáveis dentro de casa? Pessoas dentro da igreja que são adoradoras, mas que dentro de casa não tem nada a ver com isso? Vocês devem conhecer a história daquela criança que pediu para morar na igreja. E o pessoal: poxa, mas como assim você quer morar na igreja? É porque aqui meu pai é tão especial. Ele é um santo aqui, mas lá em casa, eu não quero morar lá em casa com ele. Isso é muito importante. 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. Os nossos filhos aprendem mais com o que eles veem a gente fazendo do que com aquilo que nós falamos para eles que eles devem fazer. Então, se algum de nós aqui é do lema: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, então nós temos uma paternidade manca. Nós não estamos sendo o exemplo que precisamos ser. Amém? Glória a Deus. Proteção, abrigo e segurança. O nosso Deus Pai, Ele é proteção, abrigo e segurança. Ele foi nuvem para proteger aquele povo dele lá no deserto do sol escaldante, mas Ele também foi coluna de fogo para aquecer aquelas pessoas, para direcionar aquelas pessoas durante a noite, no frio do deserto. Isaías 41:10, olha o que Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pais precisam dar segurança para os seus filhos. Mas não sei quantos de vocês já perceberam como é legal quando a gente está com os nossos filhos pequenos. Eu agora não tenho mais filho pequeno. Vou esperar ansiosamente pelo dia dos netos. Mas eu sempre vejo quando as crianças estão brincando ali e chega um animal e a criança fica com medo e sai correndo para quem? Para o braço do pai, da mãe. Por quê? Porque ele sabe que ali ele tem abrigo. Isso é muito lindo. Nós, como pais, precisamos deixar os nossos filhos seguros. Eu estou aqui, filho. Eu sou teu pai. Se você precisar de mim, pode contar comigo. Você pode se abrir para mim. Você pode contar os dilemas que existem no seu coração. Confie em mim. Nós precisamos oferecer aos nossos filhos proteção física, emocional e espiritual. Não temos tempo para detalhar os 3 aqui, mas isso daria uma mensagem. A proteção física, espiritual e emocional. Nós precisamos fazer isso e é muito importante. Dá um Google lá depois. 4. Propósito e direção. O que vem ser a propósito? O que é uma direção nesse sentido? É uma finalidade.
Pais também ajudam a dar propósito aos seus filhos. Meses atrás nós fizemos um investimento num teste vocacional para o Rafael. Nessa fase da vida cheia de cursos, de concursos, de faculdade, de trabalho. Nós não queríamos que ele ficasse batendo cabeça numa faculdade, fez 1 ano, 1 ano e meio, não gostei, aí vou para outra, também não gostei, aí arranja um emprego, trabalha infeliz. Nós queríamos que ele fosse direcionado ao propósito dele, ao que ele foi chamado, porque nós fomos chamados para algo, não apenas dentro da igreja, não apenas no sentido espiritual, mas no seu trabalho você também pode honrar a Deus através do que há dentro de você, do que há dentro do seu coração. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nosso Pai Eterno lá atrás, de antemão, Ele nos deu um propósito de andarmos em boas obras. Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. E nós como pais precisamos orientar, ajudar os nossos filhos dentro desse caminho. Não é que nós vamos escolher a profissão deles, mas nós vamos ajudá-los, instruí-los, capacitá-los de certa forma que eles vão conseguir se orientar mais adequadamente. Nós não vamos escolher o cônjuge deles, mas nós vamos dizer, olha, essa é uma boa característica, essa é também, não, essa não é. E principalmente pelo exemplo. Será que o meu filho vai querer se casar com uma mulher que parece a mãe? É algo para a gente pensar. Será que a minha filha pensa, quando eu me casar, eu não quero casar com alguém como meu pai, não. Com as características do meu pai, eu não quero. A nossa convivência dentro de casa mostra aos nossos filhos direção e propósito. Vamos seguir. A importância da disciplina. Deus é um Pai de amor, por isso Ele também disciplina. Hebreus 12 fala sobre isso, no versículo 6, e depois eu quero pular para o 11. Porque o Senhor corrige a quem odeia. É isso? A quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Adolescentes, cadê vocês? Cadê? Ih, tem 3, 4, 5, né? 5 adolescentes. Vocês gostam daquele momento da disciplina? Não gostam. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Não parece motivo de alegria mesmo, mas de tristeza. Só que depois, o que acontece? Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina ela é fundamental para o bom desenvolvimento emocional, psicológico, pessoal, social. Hoje em dia, a disciplina é ficar sem celular. Você está de castigo, me dá seu celular. Você está de castigo, vai para o seu quarto. Aí liga a televisão, liga no videogame. Na minha época era um pouquinho diferente. Já está rindo, né, mãe? Na minha época tinha uma varinha mágica do lado da geladeira. Era uma vara de goiabeira aprovada pelo Inmetro. Aquela desgraça não quebrava de jeito nenhum. Mas de vez em quando ela sumia misteriosamente. Mas aí, a minha mãe, gente, só contando para vocês. A minha mãe pegava e falava assim: vai você lá no mato pegar uma vara para eu te bater. E se ela for fraca e quebrar, você vai voltar lá e pegar outra. Tem que ser boa. Ah, meu pai. Crianças que ganham tudo no grito, tornam-se adultos que não vão poder gritar para ganhar o que eles querem. E aí haverão consequências. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos na idade certa para disciplinar. Quando crescem, o patrão demite
cônjuge, os filhos não suportam, a polícia disciplina, os amigos se afastam e até o líder de ministério de louvor, ou o líder das senhoras, dos homens, seja lá qual ministério for, vai pedir socorro. Pastor, que ovelha problemática, só a graça, ora por mim. Eu sei que como pais às vezes dói mais em nós do que neles. Dá um castigo, dá uma disciplina, mas é muito importante, porque o Deus Pai faz isso com cada um de nós. E nós precisamos aprender as características desse Deus e também aprendemos a disciplinar os nossos filhos. Sexto e último ponto, ensinar no caminho. Deuteronômio 6:6 e 6:7, 8 e 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vejam, essas palavras estarão no teu coração. Ele não nos deixou sem rumo. Ele não nos deixou perdidos sem direção. Ele deixou uma palavra que é uma bússola que nos diz o que nós devemos fazer e para onde nós devemos ir. E aí depois, o versículo segue para outro, 7. E aí é a nossa responsabilidade. Agora é para a gente, segura aí. E tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Resumindo, é inculcar, é colocar na cuca, é botar na mente, é criar memória, criar trilhas neurais dentro dessa questão bíblica, do caminho, da bússola do Senhor. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Nós precisamos, em todo modo de vida, fazer o que esses 4 versículos ensinam, em tudo. E nossos filhos estarão aprendendo. Ainda cabia aqui algumas outras características, mas por hoje fiquemos com essas 6. Senão a gente vai ter uma vigília aqui hoje. Lembram que no início da mensagem eu disse que estaria lançando a mensagem em 3 direções? Nós já falamos aos pais sobre características divinas que precisamos ter. Agora eu quero falar aquele segundo grupo, aquele que não teve uma paternidade como gostaria de ter tido. A sua referência de pai em nada se assemelha à paternidade divina. São os órfãos de pais vivos. Talvez você não goste do que eu vou dizer, mas eu vou dizer. A primeira coisa que você precisa fazer é perdoar o seu pai. É liberar o perdão para ele. Libere-o. Provavelmente ele não recebeu aquilo que você também gostaria de ter recebido. Ah, mas isso não é desculpa. Eu sei, não é desculpa. Mas a Bíblia, como é que ela diz? Ela diz assim: honra teu pai e tua mãe se eles forem bons. É isso? Não. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento. Mandamento é princípio. Perdão não é sentimento, não é algo que a gente acorda pela manhã e diz: ah, hoje eu acordei com a vontade de perdoar. Deixa eu ver minha caderneta, minha lista negra aqui para ver quem que eu vou perdoar hoje. Não é. O perdão é uma decisão. Você decide: eu vou perdoar, eu perdoo em nome de Jesus. Eu vou orar, vou buscar direcionamento de Deus para buscar estratégias, mas eu vou perdoar. Primeiro parte de uma declaração. Se você nunca disse que ama o seu pai, quem sabe hoje é dia para isso. Faz muito tempo que você não diz, mas você pode dizer hoje. Se você pode dizer hoje, dê o primeiro passo, larga, abandona o orgulho, abandona qualquer sentimento contrário. Quero convidar o Ministério de Louvor. Deus quer curar paternidades feridas e as sequelas do que isso causou dentro de pessoas, de vidas nessa noite. Talvez não ver o seu pai nos seus aniversários, nas datas especiais, comemorativas. Lá na escola, quando você apresentou um
fez uma apresentação para o Dia dos Pais, mas o seu pai não estava lá. Isso fez você se tornar possivelmente se tornar uma pessoa carente, uma pessoa insegura, ou foi para um outro extremo e é uma sargentona, um sargentão, porque você não se sentiu amada adequadamente pelo seu pai. A dor do abandono nos faz pensar e nos faz sentirmos o nada. Se meu pai, que é meu pai, não me ama, o que eu sou? Por que meu pai não me ama? Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, Ele me colocou na escala para pregar no Dia dos Pais, porque Ele queria dizer para você: você não é fruto do acaso, você não é um erro, você não é fruto do acaso, você não é um erro. Seu pai podia não estar lá nas datas especiais, nas suas datas especiais, mas o Abba estava. Ele torcia por você, Ele aplaudia você. E nós daqui a pouco estaremos orando pela sua vida. E eu quero nessa terceira flecha falar aqueles que precisam aceitar a Deus como seu Salvador nessa noite. Quero convidar a igreja a se colocar de pé e a igreja se mantém em oração. Vamos começar a o filho pródigo ou o irmão dele? Você tem a opção de escolher ser como o filho pródigo ou como o irmão do filho pródigo. E qual a diferença entre eles? Apenas que um saiu da sua casa? Não, um estava o tempo todo do lado do pai. Um não abandonou o pai em nenhum momento, mas não conhecia de paternidade. Quando a gente lê toda a parábola, a gente vê lá no final que ele não entendia de paternidade. Mas o filho pródigo, ele se rebelou, sim. Ele pecou, ele errou, ele falhou, ele saiu da presença do pai, sim. Mas ele voltou arrependido. E ali ele recebeu perdão, ali ele recebeu a cura, ali ele recebeu vestes novas, ali ele recebeu um anel de autoridade. E ali ele banqueteou com o pai. O filho pródigo ou o irmão dele? Qual você prefere ser nessa noite? Eu quero te convidar a vir aqui à frente numa declaração pública de que você recebe a Deus Pai como o seu Deus. Aceite a adoção desse Deus nessa noite. Dê o primeiro passo para Ele e Ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar de uma maneira talvez como você jamais tenha sentido antes. Pode vir, João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Venha receber o poder de ser feito filho de Deus. O Pai está te convidando nessa noite, o Pai está te esperando nessa noite. Ele quer te abraçar, Ele quer te dar vestes novas. Ele é o Pai perfeito que não agride, é o Pai perfeito que não abusa. Ele é o Pai perfeito que promete e cumpre. Ele nunca está ocupado demais que não possa te dar atenção. Não deixe o seu coração endurecido. Libera o seu coração para o Pai nessa noite. O Pai te espera, o Pai está aqui te aguardando. Toma uma decisão em nome de Jesus. Olha o que a canção diz: vem, filho amado, vem, filho amado, vem como está. Mais uma vez, vem, filho amado, vem. Mais alguém quer aceitar? O Pai está te esperando. Não pense em se preparar para aceitar ao Pai. Ah, eu vou largar um vício, eu vou abandonar uma amizade, eu vou ajustar minha relação conjugal primeiro. Não, vem como você está. O Pai te espera. Estou aqui. Senhor Deus, Pai, nós queremos neste momento te agradecer, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és poderoso, porque Tu és tremendo. E como
um Pai perfeito nos ama incondicionalmente. Nós queremos te agradecer, Deus, porque pais nessa noite certamente foram tocados a viverem características divinas, características do Pai perfeito. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos nisso. Precisamos ser pais melhores. A sociedade está apodrecida e nós precisamos ser pais melhores. Eu quero entregar nas suas mãos pessoas que estão com a paternidade ferida. Que o Senhor possa trazer o teu bálsamo nessa noite. Que o Senhor possa trazer cura nessa noite. Que essas pessoas possam experimentar o teu abraço. E nós queremos te agradecer pela vida desta jovem que está te abraçando nessa noite. Que o Senhor esteja adotando a tua filha. Que ela agora receba o poder de ser feita filha de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vai sarar a tua ferida. Ele vai sarar. Como está? Vem, filho amado, vem. Como está? Continua vindo, pode vir. O Pai está te chamando. Senhor Deus, novas vidas chegaram à frente. Nós queremos te louvar pela vida delas. O Senhor sabe o que há no coração de cada uma. O Senhor conhece a história de cada uma delas. O Senhor sabe o que elas vivenciam ou vivenciaram. O Senhor sabe. Eu quero te pedir, Pai, cura nesta hora. Transformação nessa hora. Que o Senhor possa estar visitando lares. Que o Senhor possa estar enchendo esses corações com mais de Ti, mais da Tua presença, com o amor do Pai que elas precisam receber nessa noite. O Pai perfeito, o Pai eterno, o Pai que ama incondicionalmente. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.